Olá, novamente a gente aqui no Pode Cuidar Melhor. Hoje com uma convidada muito especial. Nós temos muitas quebras de objeções e vamos falar justamente sobre essas objeções. Você que é cuidador ou tutor de um idoso ou uma idosa, é sobre você que nós vamos falar aqui. E isso pode te ajudar a quebrar essas objeções e ver se isso vai te ajudar no dia a dia. Então, quanto mais conhecimento conseguimos adquirir, melhores decisões nós conseguimos tomar. Pode dar um pouquinho de medo, mas pelo menos temos um caminho para seguir. Com vocês, eu vou trazer a Patrícia Rodrigues Sena de Souza, fisioterapeuta formada desde 2007 pela Universidade Unítalo Brasileira, com especialização em cinesiologia do exercício na saúde, na doença e no envelhecimento. Atuou por 12 anos na área hospitalar e UTI de alta complexidade. CEO da PRSS Fisioterapia e Exercícios, EIRELI, desde 2021. Atendimento exclusivo para residencial sêniores. Por aí vocês têm uma ideia que já vamos falar um pouquinho de residencial. Coordenadora clínica da rede de Pádua Residencial Sênior desde 2020 e gestora de cuidados domiciliares. Especialização em UTI cardiorrespiratória, HSPE, especialização em gerontologia pela Sociedade Brasileira Israelita Albert Einstein, especialização em hotelaria pela Sociedade Brasileira Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Su. Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento. Vamos tentar ajudar bastante, né? Quem ainda traz alguns bloqueios em relação ao assunto que a gente vai levantar aqui hoje. Estou super à disposição. Patrícia, muito obrigada. E o principal foco que a gente tem nesse Pode Cuidar Melhor, a gente sempre parte do assunto perdão. Por quê? O perdão, não só a parte espiritual, religiosa, almática, né, e corporal, nós temos a questão do comportamento. Sim. Então, o perdão, eu também entendo que é um processo, né? E por que eu consegui, eu quero amarrar o perdão com a objeção? Até rima. Eu acho que é justamente por isso. Existe hoje em dia uma questão muito assim, eu coloco ou não coloco o meu idoso ou minha idosa no residencial? Em que momento que eu coloco? Essas são as perguntinhas básicas, né? Sim. Mas no dia a dia, Patrícia, não é isso que acontece. Sim. No dia a dia que a gente está conversando com as pessoas que cuidam dos seus idosos, eles têm outros, como que eu posso dizer, outros pensamentos sobre os residenciais. Sim. Não quero deixar lá. Primeiro porque eles acham que ninguém cuida melhor do que eles. Uhum. Esse é o primeiro estresse. Segundo, existe alguma culpa que faz com que as pessoas fiquem carregando o idoso ou a idosa. E muitas vezes chegam até judiar, né? Judiar, que eu digo, no sentido de o idoso que tem Alzheimer precisa ter uma rotina, Sim. precisa todo dia estar no mesmo lugar, Sim. porque ele não tem mais cognitivo para ficar processando tantos movimentos. Sim. E a pessoa, quando tem mais de um filho, o que faz? Vai colocando de casa em casa, tempo em tempo. Mudando essa rotina, né, o tempo todo, que para eles parece ser algo benéfico, no fundo, né, a gente está desarranjando ainda mais esse idoso. Eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Tanto o quanto que a pessoa precisa se perdoar, o quanto ela precisa liberar de perdão, para que tudo isso, então, comece a se quebrar e a gente começar a ver se realmente eu tenho capacidade para cuidar mesmo. Capacidade, quando eu digo, é capacidade emocional. Sim. Não é nem financeira e física. Sim. É o emocional. Porque as pessoas que chegam para mim, elas estão esgotadas. Doentes. Doentes. Muito mais, às vezes, que o próprio idoso.
Exato. E é possível dessa pessoa ficar mais acamada Sim. do que o próprio idoso. Capaz dela partir antes do idoso. Exato. E essa é a grande preocupação, porque se ela parte antes do idoso, quem vai cuidar desse idoso? Acho que o primeiro ponto, Su, que a gente tem que levantar aqui é que os tempos mudaram, né? Antigamente a gente tinha uma expectativa de vida entre 60 e 65 anos, e hoje a gente está lidando com uma população que está chegando facilmente aí aos 80, aos 90. Antigamente a gente quase não via os centenários, né? Não. Hoje a gente consegue encontrar em várias famílias. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Ninguém viveu tanto quanto o mundo atual. Uhum. E nós não estamos preparados para isso, né? O segundo ponto é a cultura. Tá. A cultura brasileira, ela não traz dentro do teu histórico os residenciais de qualidade mesmo, né? Antigamente, quando você falava de casas de repouso, né? Entendia que era para ir lá e repousar e terminar a vida e pronto, né? E aí, por muitas vezes, você encontrava locais que realmente eram locais insalubres. Então, eu lembro que a minha avó mesmo falava, né? Não me deixe em nenhum lugar, né? Como se fosse uma questão de abandono mesmo. Mas, com o passar do tempo, entendendo que toda essa, né, esses anos se passaram, que a gente teve um grande avanço, né, nos residenciais sêniors. Hoje a gente tem locais em que a gente não visa só o processo de finitude, a gente visa estímulo de autonomia, estímulo de independência, melhora de qualidade de vida. A gente consegue ali entender que os profissionais que estão dentro destes locais, eles de fato vão agregar no cuidado do idoso e por muitas vezes melhorar. Então, o que a gente vê hoje é que esses filhos, eles não vivenciaram os pais levando os avós para um local. Então, eles se sentem culpados de ter que fazer isso atualmente. Né? E o mundo hoje, ele está muito dinâmico, né? Então, hoje a gente tem uma sociedade em que é muito mais trânsito, a gente perde muito mais tempo na rua, a gente passa muito mais horas trabalhando. Em que momento que eu vou cuidar desse idoso dentro de casa? Então, é o momento de refletir. Talvez eu tenha um idoso dentro de casa, eu vou estar trazendo mais malefícios do que benefícios. Por mais que eu tenha independência financeira para conseguir montar uma equipe dentro de casa. Sim. Né? Você vê que realmente não é um fator financeiro, como você colocou, né? Vai além. Estar num residencial hoje, você propicia para esse idoso ele socializar. Você propicia ele ter contato com vários outros profissionais. Então, dentro de um residencial, hoje a gente encontra geriatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, gerontólogo, os cuidadores. Então, quando você faz essa escolha, eu sempre falo que é um ato de amor. Você está buscando o melhor para aquele idoso, tá? Nada substitui um lar, nada substitui uma casa. Porém, existem momentos que a complexidade da saúde exige um lugar mais adequado. E quando você leva para um residencial, você não vai deixar de ter responsabilidade sobre o cuidado daquele idoso. É um cuidado compartilhado. Tem situações que cabem ao residencial e à equipe técnica que nele trabalha, e tem situações que continuam sendo de responsabilidade da família. Um residencial, ele jamais vai tomar qualquer decisão sem consultar a família. Então, é um cuidado em que você, o tempo todo, tem um amparo. Né? Você não vai tomar decisões sozinha, você vai sempre ter ali um diálogo com alguns profissionais para você poder escolher a melhor opção naquele momento, desde que a melhor opção, até a melhor opção sendo o conforto da família, né? A gente também, como residencial, a gente se coloca no lugar da família. Certo. Né? Porque a gente sabe que pela medicina, pela parte de geriatria, alguns procedimentos a gente não faria,
com aquele diagnóstico, mas para conforto da família, a gente faz. Patrícia, só te interromper um pouquinho, Sim. antes de dar continuidade. Eu acho isso super importante que você falou, cuidados compartilhados. Porque o que acontece? Eu acho não, tenho certeza. As pessoas imaginam o quê? Eu vou largar a pessoa. Não vou delegar, eu vou delargar a pessoa, né, para os profissionais. Quando você mencionou cuidados compartilhados, eu acho que essa é a grande chave para a gente quebrar as objeções. Sim. Porque o que eu estou entendendo que você está explicando é, olha, aqui eu tenho uma área técnica legal, né? Legal que eu digo, com profissionais formados, tudo mais, experientes. E cada profissional a gente sabe que tem a sua função. Né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta, com o médico, com a enfermagem, cada um tem as suas funções, que acaba virando uma situação multifuncional, para que o idoso esteja bem cuidado. Sim. Só que a pessoa, por ela não executar essas coisas, ela acha que está largando o idoso dela. E não é verdade isso, porque ainda fica a responsabilidade de acompanhamento de exames, conversar com o médico, conversar com os profissionais, fazer a gestão de compras, né, do medicamento. Sim. Eu imagino que ainda tenha tudo isso, né? Sim. E mais o contato, a visita, o estar juntos, que é o primordial. Né? Sim, exatamente isso. Quando você tem um idoso dentro de casa, na minha visão, de gerontologia e de gestão de cuidado domiciliar, existe sim um momento que é benéfico ele estar em casa. Uhum. Existe um momento em que aquela situação agrega e tem muitos pontos positivos, mas é chegado o momento em que a complexidade da doença, ela se torna tão grande que você precisa de uma equipe por detrás desse idoso. Sim. É verdade. Por mais que você tenha uma equipe de cuidadores, né? Por mais que você tenha pessoas ali capacitadas, esse idoso ele começa a alterar comportamento. Totalmente. Então esse cuidador ele também fica sobrecarregado, você fica sobrecarregada, né? Fora os desafios de uma gestão de equipe dentro de casa, porque assim, a gente também está lidando com uma nova profissão, que é o cuidador de idosos. Né? Sim. Que precisa ali, em algum momento, eles têm que ter um direcionamento. Quem que vai fazer esse direcionamento? O familiar, que já está fragilizado pelo avanço da doença do idoso. Então, a gente começa a pegar muito no emocional dessa família. Então, hoje, chega para mim muitos familiares mais doentes do que o próprio idoso. E é o que a gente falou, é uma doença emocional, né? Porque ele tá ali vendo o ente querido declinando, às vezes numa proporção muito rápida. Ele tem a sobrecarga de fazer a gestão dessa equipe e existe a complexidade da doença que ele tem que ter tomadas de decisões e ele vai consultar quem? Exato. Ele não tem quem consultar, ele não tem um profissional da saúde ali para poder ter essa base, essa segurança. Então, é nesse momento que entra a institucionalização. Em momento algum, você levar um idoso para a instituição, você vai estar abandonando. Muito pelo contrário, a gente precisa muito desse familiar por perto. É importante essa presença, é importante esse carinho, só que a gente vai fazer uma virada de chave. Ao invés de você se preocupar com a gestão de pessoas, com a complexidade da doença, você vai ali naquele momento entregar amor e carinho e ser presente. E aí deixa que a parte técnica, a gente estuda, a gente discute, a gente traz para você e mostra os caminhos que podem ser seguidos. E nenhuma decisão é tomada sem a família dar o aceite. Entendi, então a gente tira essa sobrecarga do idoso. Gente, só para vocês terem uma ideia... Do idoso não, desculpa, da família. Da família. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece? O que é importante você ter consigo? Qual é o benefício de quem cuida nesse momento? Você vai dormir direito. Quem dorme direito é um dos pilares para manter a sua saúde. Depois, você vai conseguir se olhar e se autocuidar e começar a ter o controle da sua vida. Isso aí.
Porque quando você está dedicado 100% para o cuidado do idoso, além de você não dar conta, você já está estressado, ansioso, depressivo. Então, veja que os benefícios são muito grandes. Mas primeiro você tem que se tratar e saber quebrar esse cordão umbilical. E sair dessa bola de neve. Eu sempre falo para as minhas pacientes, você está numa bola de neve. Então, como é que nós vamos sair disso? Já tenho uma ideia aqui. Eu por exemplo, Patrícia, eu tenho uma experiência. Bom, sempre nós temos 4 ou 5 avós, né? No caso, eu tenho 5, porque meus pais são separados, minha mãe casada pela segunda vez. Quer dizer, os netos dos meus pais que vão ter 5. Eu tive 4. Por parte do meu pai, né? E por parte da minha mãe, 2 para cada um. E eu tive uma avó que ela foi longeva. Uau. Ela foi até 89 anos. Legal. E muito bem. E a minha avó ficou viúva quando, por volta dos 72 anos dela, alguma coisa assim do gênero, que o meu avô foi embora. 75 anos. E ele também foi já para a época longevo, com 80 anos. A minha avó, ela, depois de um tempo, ela pediu para vender o sítio e falar assim, olha, com a venda do sítio, vocês vão me pagar o residencial. Porque ela morava com meu pai, só que meu pai ficou sobrecarregado. Aí começou aquele negócio, fica um pouquinho com filho 1, um pouquinho com filho 2, um pouquinho com filho 3. Ela cansou, ela falou, não é essa vida que eu quero. Então, como ela tinha um cognitivo, ainda estava lúcida, e família japonesa, a mãe manda. Que legal. Então, ela pegou e impôs a situação, vocês vão vender o sítio, eu vou assinar e com esse dinheiro vocês vão pagar o residencial. Isso tem acontecido muito, Su. Do idoso que ainda tem um cognitivo preservado fazer essa escolha. Ai, que bom. Aí está acontecendo, a gente está chegando neste momento. Eu tenho idosos lá que eles vão para shopping, que eles passam o final de semana viajando. Gente, que delícia. Isso é muito bom. O julgamento, ele vai existir, né? Então, assim, que bom se todos os idosos pudessem fazer essa escolha. Pena que a gente não tem essa oportunidade com todos eles, né? Então, assim, para os familiares que estão em casa, que estão nesse desafio, né? Nessa decisão, é o que você falou. Faz uma autoanálise, né? Eu preciso entregar o meu melhor para o meu pai, para minha mãe, né? Para quem eu estou cuidando. E é muito difícil, é muito complexo esse cuidado dentro de casa, né? Algumas pessoas vão te julgar, ou muitas, né? Muitas irão te julgar, mas só você sabe o que você realmente está passando naquele momento. Se tiver que realmente reanalisar o que foi definido lá atrás, porque às vezes tem um juramento lá atrás, né? Eu já recebi família que a filha falava, eu jurei para minha mãe que eu nunca ia trazê-la aqui. Eu jurei para minha mãe que eu ia cuidá-la até o fim. Então você vê essa família chegar lá muito sensibilizada, muito doente, e a gente nunca acolhe só o idoso. Sim, a gente acolhe a família, principalmente a família. Porque o idoso que ele já tem uma demência, vou te dizer que a rotina do residencial faz ele melhorar muito, né? A questão da alimentação saudável, a questão da rotina, a questão dos cuidados, né? Essa equipe multi por detrás do cuidado desse idoso. Então, o idoso, rapidamente ele se recupera ali dentro, mas a gente vê um familiar às vezes adoecido e aí a gente acaba acolhendo. Agora, Patrícia, a gente está falando do idoso que ele tem uma certa saúde, né? Tem vitalidade e tem um cognitivo bom. Vamos falar um pouquinho das partes não românticas de toda essa história, porque nós sabemos que existe a parte não romântica. A pessoa com Alzheimer, ela é uma doença que evolui, pode, dependendo da saúde da pessoa, porque isso é muito individual, evoluir rapidamente, né? E outras pessoas que vão com uma evolução mais lenta. Eu tenho o exemplo do meu pai, que a evolução do Alzheimer dele é extremamente lenta, porque ele é uma pessoa saudável.
mas a gente já vê mudanças de comportamento, Sim. né? Nesse momento, como é que funciona dentro do residencial? Porque ao mesmo tempo que nós temos que colocar o idoso para se socializar, algumas vezes nós temos que recolher o idoso desse grupo social por causa do comportamento dele, né? Uhum. Eu queria saber um pouquinho mais dessa realidade, como é que funciona Tá. dentro do residencial. O residencial, ele é bastante heterogêneo. Eu tenho desde idoso que realmente escolheu estar lá e tem ainda um cognitivo preservado, às vezes uma mobilidade que é mais comprometida, desde aquele que tem um declínio cognitivo bem acentuado e às vezes uma mobilidade preservada. Boa, né? A gente não separa, tá, Su? A gente coloca ele sempre no mesmo patamar. Então, tanto que dentro do residencial existem as terapias coletivas. Uhum. Eu não tenho terapia coletiva para o idoso demenciado e terapia coletiva para o idoso lúcido. Eu tenho uma terapia coletiva onde todos se inserem, porque eu preciso respeitar a limitação do outro. Claro que, se eu tiver um idoso com uma alteração comportamental que acaba trazendo um prejuízo para os outros, a gente faz todo um tratamento prévio, então a gente precisa entender quais são os estímulos que estão levando ele àquela alteração comportamental. Será que a gente precisa fazer uma revisão de prescrição? O que está tirando ele daquele momento? Em que momento do dia que ele acaba ficando mais alterado para a gente poder levar isso para a geriatra e fazer algum ajuste? Mas normalmente os idosos que frequentam um residencial, hoje a gente tem residenciais com 30, né? Essa é a minha experiência. A gente não tem uma casa com mais de 30, até porque eu acho que aí a gente realmente acaba perdendo um pouquinho a qualidade desse atendimento. Então, os 30 hoje, eu posso dizer com toda certeza para você que eles estão ajustados, né? Ai, que bom. O que faz, em algum momento, eles saírem um pouquinho dessa rotina? Às vezes é uma infecção. E aí a equipe, por estar muito atenta à rotina daquele idoso, se percebe que ele está um pouco mais sonolento, ou se percebe que ele está um pouco mais agitado, ou se percebe que ele é um idoso que come super bem, mas naquele dia ele está mais inapetente. Então, essas mudanças comportamentais, elas já são facilmente notadas pela equipe, e aí já começa-se uma observação, leva-se para o geriatra e a gente já faz uma abordagem. Por isso também que essa equipe é muito importante. Talvez em casa você não vai ter esse feeling de entender em que momento que o idoso está passando por uma infecção. Às vezes, qual que foi o maior sinal de Covid nos idosos? Queda. Olha. Não foi uma falta de ar, não foi uma tosse, não foi uma fadiga, foi uma queda. Eles perdiam o equilíbrio? Alguma coisa porque assim? um idoso demenciado, ele não conseguia relatar o que ele sentia, então provavelmente tinha uma hipotensão, tinha uma tontura, eles caíam, e aí, quando ia fazer o diagnóstico, eles tinham o Covid. Nossa, interessante isso. Então, esses sinais dentro do residencial, eles são sinais de alertas. Então, a equipe como um todo, né? Se percebeu que mudou alguma situação do idoso, olha, hoje ele tá diferente, hoje ele tá assim, hoje ele tá assado. Já tem um protocolo de análise, vamos dizer assim, de avaliação, né? Sim. Para que ele comece a observação. Sim. E aí, então, o geriatra avalia e chama a família também, né? Isso que é importante. E aí eu vou além. Esse idoso que ele tem mais autonomia, que ele tá melhor, ele também tem uma utilidade dentro do residencial. Ele também começa a cuidar de outros idosos. Ah, interessante. Eles são nossos olheiros também. Então, esse idoso, às vezes, ele tá em casa sentindo que tá incomodando o filho, né? Então, vai passando de uma casa para outra, cada hora tá num lugar. Então, ele fala, poxa vida, eu tô incomodando, eu tô tirando meu filho da rotina, é um peso eu estar aqui. Quando ele vai pro residencial, além dele tirar esse estigma, né, de ser um idoso peso, ele tem uma utilidade lá dentro, ele começa a nos ajudar. E você vê que ele se sente feliz
né? Que bom. A gente vê muito isso. Então, assim, ô fulano, senta. Ó, o fulano tá levantando, vai cair. Então, assim, isso para eles é muito interessante, porque eles têm uma vivacidade, uma atividade durante o dia, e aí ele começa a fazer novas conexões, né? Então, eles começam a ter outros estímulos. E aí, o Alzheimer, a gente sabe que é uma doença progressiva. É progressiva. Não, Sim, infelizmente. não tem como mudar. A demência em geral, A né? demência em geral, ela é progressiva. Então, o que a gente tem como objetivo? Os estímulos para que a gente consiga fazer com que essa progressão seja a mais lentificada possível. Sim, Então, tudo quanto é mudança de rotina, né? Isso acaba prejudicando, mas tudo também que eu trago de novo para esse idoso, né? Então, assim, eu coloco ali um estímulo social, uma atividade, eu consigo fazer com que a gente tenha ali uma lentificação na evolução dessa demência, dessa doença. Ah, perfeito. Bom, gente, vocês viram que existe benefícios e tratamento de cuidados tanto para o idoso quanto para a família. Então, benefícios está para as duas partes, não só uma parte. Então, repensa, entenda. Se você está no momento de decisão, não precisa se precipitar, mas não procrastina na decisão, porque a procrastinação da decisão vai levar mais ao sofrimento você e o seu idoso ou a sua idosa que você cuida. Então, com essas informações, você vai conseguir pesquisar, vai conseguir entender e vai conseguir avaliar o residencial que você pode colocar o seu idoso ou sua idosa. Mas faça isso já, não procrastina essa decisão, porque o que está em jogo é a sua vida, né? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu não tenho netos, mas se eu tivesse netos, Patrícia, hoje eu conseguiria facilmente entender que eu preciso me dedicar mais para os meus netos, que vão estar vindo uma vida para eles, do que eu gastar tanta energia no cuidado com o meu pai. Eu acho que vai dar polêmica essa frase que eu estou falando, mas por quê? Por quê? O meu pai já viveu o que eu vivi, ele já passou o que eu passei. Eu não consigo ser mãe do meu pai. Isso aí. Né? Eu preciso receber energia do meu pai, eu preciso receber força do meu pai, porque eu não tenho energia suficiente para devolver para ele ou mandar para ele, mas eu tenho energia suficiente para mandar para meus filhos e para os meus netos. Eu acho que vai dar polêmica, muita gente... Eu concordo e eu te entendo. Se a gente faz uma inversão de papéis, né? Se a gente vira os pais dos nossos pais, realmente a gente se vê numa confusão, né? Eu acho que realmente a gente precisa estabelecer, né? Exato, estabelecer a função e limite e o posicionamento, né? É uma questão muito de posicionamento. Sim. Eu gostaria muito, mas muito, que essa população, ajudar essa população que cuida a quebrar essas objeções. Sim. Porque hoje, por exemplo, eu tenho meu pai que está na minha casa, mas eu já tenho os planos, eu já sei o que pode vir a acontecer. E hoje, por exemplo, eu consigo ter a minha vida, né? E eu vou te falar, existe um jogo emocional muito forte envolvido, muito forte. Eu chego em casa, eu ouço, poxa, mas você não almoça mais comigo? Nós já saímos da pandemia faz tempo, né? Sim. E eu falo, não posso almoçar. Sim. Né? E não discuto mais. Eu falo assim, mas olha, tem o domingo, tem o sábado, vai ter feriado, e aí a gente vai ficar junto o tempo todo. Nossa, isso acontece muito desse jogo emocional.
Acontece muito. Só que acho que você, por ser uma pessoa, né, focada, né, e você realmente colocar ali limites, né, hoje você consegue lidar com essa situação. Isso é hoje. Isso é hoje. Porque eu também passei por amarras. Eu fui para o momento que eu perdi o controle da minha vida. Quem estava controlando a minha vida era a emoção do meu pai em cima de mim. Olha isso. É o que o filho faz com a mãe, né? Mãe, não vai trabalhar, fica aqui comigo. Você vai de novo me deixar. E aí você precisa explicar, né? Eu tenho que trabalhar, eu preciso ir, eu volto, né? Então você vê, é o que eu falo, é a inversão de papéis. É eles tentando pegar na parte emocional, às vezes sem pensar no que estão fazendo, Sim, né? Não faz de forma pensada e em momento algum tentando prejudicar. Mas a gente precisa estar muito certa do nosso papel para poder saber direcionar, né? Eu entendo o seguinte: o que nos blinda é o conhecimento. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós só vamos ter uma blindagem a partir do conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo trabalhar nesse conhecimento, meditar em cima do conhecimento para conseguir entrar em mim e eu começar a agir. É isso mesmo. Então, isso é fundamental. Então, por exemplo, para a pessoa, eu falo, para a pessoa que vai buscar uma ajuda, né, uma terapia, ou mesmo tirar dúvidas com você lá sobre como que é dentro de um residencial, tem que parabenizar a pessoa. Sim. Porque ela está saindo totalmente da zona do conforto, que na verdade não é conforto. Não mesmo. Né, para ela conseguir ter de volta o controle da vida dela. Sim, sim. Eu costumo dizer que é um ato de amor, né? Colocar num residencial, né? Quando as famílias chegam pra gente, mesmo ali buscando, ainda na parte comercial, ainda naquele processo de visitar vários residenciais, dificilmente a família chega visitando o primeiro residencial e já coloca o idoso. Ele sempre vai em 3, 4, já peguei família que foram em 20 residenciais para depois fazer a escolha. Então, quando você se predispõe a buscar um lugar após várias pesquisas, é sinal que você está preocupado com esse idoso. Sim, exatamente. Né? Você não escolheu o primeiro e colocou, não. Você visitou, você olhou a grade de atividades, você olhou a limpeza, você olhou a estrutura, você viu o corpo clínico, você entendeu o funcionamento, né? Então, você tem um carinho e um amor por aquele que você está escolhendo para morar nesse lugar. Olha, você falou uma coisa importantíssima. O cuidar continua. Só no momento que a gente vai avaliar os residenciais, que nós vamos identificar os pontos, você vê, você está disponibilizando o seu tempo. Isso. Você vai avaliar. É cansativo. Muito. Né? Porque em um dia você não faz 3, em um dia você faz 1. E olhe lá. E você vai encaixando na tua agenda. Isso mesmo. Né? Porque você ainda está cuidando do idoso. Isso mesmo. Então, assim, gente, esse trabalho de procurar residencial é árduo também, mas é um excelente trabalho. Quem está criticando alguma coisa é porque não vive o que nós estamos vivendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento externo. Isso mesmo. Se blinda, se isole desse julgamento externo e se cuida. E você começa a se cuidar exatamente dessa forma, procurando melhores recursos de cuidados para o seu idoso, para a sua idosa. E no próprio residencial, você também, né, você vai ter contato com outros idosos e famílias, e ali naquele momento, você também pode fazer a sua pesquisa, porque nada melhor do que avaliar o serviço quem usa e mora nele. Então, eu permito, quando a gente está ali dentro do residencial, que o setor comercial está passando, né, que eu me apresento, e aí
faz algumas perguntas para mim, eu direciono, falo, pergunta para quem mora aqui. Veja o que acha, o que pensa. Se tem alguma família, a gente se dispõe, ó, tem uma família ali, você quer tirar alguma dúvida, e aí uma família começa a ajudar a outra dentro do residencial, né? Então tem família que tá lá com a gente há 2, 3 anos e viu uma família nova chegando e fala assim, eu já passei por isso que você tá passando. Já faz o acolhimento. Mas é a melhor decisão que você está tomando. Você vai ver, daqui a alguns meses a gente vai conversar e você vai ver como isso vai fazer bem para você. Tá vendo? Então, até para não achar que é clichê, né, da parte comercial, da parte de gestão de um residencial, aborda quem já está fazendo uso desse serviço, né, tanto família quanto idoso, pega um feedback, porque é o que você falou. Sofrer o preconceito e julgamento vai ter, mas possivelmente daqueles que não fazem uso do serviço e daqueles que não estão precisando buscar esse serviço. Aí fica muito fácil julgar. Você concorda comigo que é muito fácil julgar, apontar uma situação? Não é assim que você tem que cuidar. Não é assim. E como? Como cuida? Como ninguém fala, ninguém conta. Sim. Por quê? Porque não sabe como que é o processo. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que cuidam de homens. Homens, por mais velho que sejam, eu não sei de onde vem tanta testosterona que eles precisam gastar. Sim. Né? Então, eles precisam fazer exercício, precisam suar, o homem precisa ter movimento, por mais tímido e introvertido que seja aquele homem, Sim. ele precisa gastar a força dele. Sim. Porque o que acontece? As pessoas reclamam assim, nossa, mas ele está muito nervoso. Ele está nervoso porque provavelmente ele está parado. Sim. Né? Se ele está parado, se ele não está mobilizando, se ele não está pensando, se ele não está conversando, se ele não está fazendo alguma coisa, ele não está queimando a força dele. Sim. E eu imagino, pelo menos os residenciais que eu visitei, todos têm exercício, tem o educador físico, tem o fisioterapeuta. Sim. Então, às vezes o residencial vai ter mais recurso para oferecer do que quando o idoso está dentro de casa. E até de ter outras pessoas, né? Às vezes já motiva, né? Você estar olhando, às vezes o movimento da casa já é um estímulo, já faz você ali gastar energia. Então, assim, fora toda a atividade que tem, a parte de socializar, a parte dos estímulos, né? Tudo que vem acontecendo ali ajuda muito. E por mais que a gente esteja dentro do residencial, não tem receita de bolo. Eu não trato todos os idosos iguais. Claro. Porque cada um é de um jeito. Então, a Dona Maria, eu vou ter algumas particularidades com ela. O seu José, eu vou ter outras. Algumas rotinas, elas precisam ser pré-estabelecidas, até porque a gente tem 30 vidas, né? Sob a nossa responsabilidade, e eu preciso ter uma rotina, porque senão, realmente, se cada um quiser tomar café num horário, almoçar num outro, eu vou, né, realmente enlouquecer. Mas algumas situações, elas são negociáveis. Então, o horário do banho, ele é negociável. O tipo de atividade, então eu tenho uma grade de atividade que ela acontece dentro do residencial, mas às vezes não faz sentido para aquele idoso nunca dançou. E hoje a atividade de música, ele não vai querer dançar, e tá tudo bem. Só que na atividade de pintura, já faz mais sentido, né? Já traz uma memória afetiva, ele lembra quando a mãe dele pintava para ele, ou ele mesmo na infância. Então, assim, é por isso que a gente também tem uma rotina bem heterogênea dentro do residencial, que é para a gente conseguir em algum momento resgatar esse indivíduo e estimular. Mas é um dinamismo muito grande, né, dentro. Isso a gente falou dos homens, né, que precisam queimar a força. Agora, as mulheres, eu vejo que as mulheres gostam de se ajudar, né? Muito. Então, toda atividade em grupo entre mulheres, por exemplo, uma simples pintura, uma costura, uma troca de fotos, né? Eu acho que isso... Então, o homem precisa queimar a força
E a mulher, sinceramente, precisa queimar pensamento. Que é uma obesidade de pensamento, não é? E precisa falar, né? Precisa ter outras mulheres para falar bastante. Exatamente, exatamente. E com essas atividades ajuda muito. Sim. Patrícia, o nosso tempo é tão curtinho, a gente está chegando ao final, mas eu quero assim, eu queria saber um monte de coisa de um residencial, né? Te convido para ir lá, tá conhecer. Bom, vou conhecer, vou com uma equipe de filmagem lá para a gente conversar, ver, colocar também, porque as pessoas precisam quebrar essas objeções, né? Ainda nós estamos numa geração onde há muitas objeções, né? Os longevos são longevos, paciência, mas a gente precisa quebrar essas objeções e ver que o mundo social é necessário também. Muito. E uma coisa que eu achei importantíssimo no residencial, a questão da alimentação, porque a alimentação é o segundo maior pilar da gente se manter saudável, né? Vocês contam com equipe de nutrição? Como é que funciona isso? Sim, todas as nossas refeições, elas são elaboradas por nutricionistas, por cardápios balanceados. Eu tenho uma nutricionista de produção, que ela executa todos os cardápios de uma forma em que ela consiga garantir ali a proteína, o carboidrato, as leguminosas. E eu tenho uma nutricionista, eu tenho na verdade 2 nutricionistas de produção e uma nutricionista clínica. A nutricionista clínica é aquela que faz as medições para saber se esse idoso está perdendo peso, está ganhando, quais os ajustes que a gente precisa fazer. E aí a gente também solta alimentações personalizadas, se for o caso, tanto para aumentar calorias quanto para diminuir calorias. Tem o dia do lixo, né, em que a gente libera uma batata frita, um cachorro quente, um hambúrguer, mas normalmente são dietas super balanceadas, até porque a gente sabe o quanto que o açúcar, a gordura, causa impacto na evolução dessas doenças. E sempre respeitando a alimentação individual, né? Sempre. Ah, que bom. Sempre respeitando. Então, se é um diabético, a gente já faz uma dieta personalizada para ele. Se é um paciente com pressão alta, muitos apresentam constipação, então a gente tem dietas laxativas, né? Tem alterações de consistência também, então tem aquele idoso que já está com uma doença um pouco mais avançada, já tem um déficit de deglutição, então a gente elabora um cardápio com uma dieta um pouquinho mais umidificada, o pastoso é o último, né, o último estágio, então se a gente consegue ainda fazer uma adaptação prévia para ele ainda, porque assim, às vezes é o último prazer que esse idoso tem, é a alimentação. Exatamente. A alimentação é um pilar para nos manter saudável, mas também é um prazer. É um prazer. É um prazer. Sim. Muito bem, Patrícia, muito obrigada, muito conhecimento. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma para complementar aqui, porque eu topo, eu que agradeço. Uma lista de várias questões aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, vocês curtiram, vocês estão com mais conhecimento, deixa a sua curtida aqui, coloque os teus comentários, nós vamos ler todos os comentários e vamos responder a todas as questões. Muito obrigada pela sua participação e eu preciso de você. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.